me dá sensibilidade e inspiração suficiente, ó Deus, para que a Tua palavra ela seja ministrada, atendendo à necessidade de todos nós, inclusive a minha, em nome de Jesus. Diga amém se você concorda. 7 passos para a salvação. Ó. Hoje nós estamos finalizando essa conversa. Semana passada nós não oramos, né, para entregar, nós não entregamos, na verdade, né? Aí quando eu estou aqui, irmão, às vezes a minha cabeça, hoje de manhã fui falar do Vinícius, eu falei Patrício e Adriana. Eu inverti a cabeça, tem vez que ela faz, irmão, você precisa ter misericórdia da minha vida. Então, se tem alguma coisa que está combinado, que eu não fizer, você levante a mão, aí não tem problema, você não vai atrapalhar em nada, tá? Você levanta a mão, pastor, precisa fazer tal coisa, e nós vamos fazer, tá? Porque às vezes eu esqueço, e os diáconos estão aí para contribuir também, mas às vezes na correria acaba nem se atentando. Então, eu estou falando para você se sentir à vontade para participar do culto, inclusive para me ajudar a lembrar, se eu precisar lembrar de alguma coisa. Tá? Não precisa ficar, mas será que o pastor... Semana passada passou, aí a hora que acabou a turma, pastor, o senhor não recolheu o pedido. Agora já foi. Então, hoje nós estamos entregando a Deus o 7º passo da nossa conversa. E nós vamos estudar Gênesis 19:1, já está aí projetado. Que diz assim, ó, os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Quem chegou? Os 2 anjos. Eu vou fazer uma parada aqui, eu vou conversar com você em cima disso. Depois nós vamos continuar a conversa, tá bom? Eu falava no momento da oração intercessória que alguém intercedeu pela família e a família foi salva. É desse texto que eu estava dizendo. O Abraão intercedeu pela família dele, Ló era sobrinho dele, e o Abraão intercedeu pelo Ló, e a oração do Abraão foi respondida. Ló estava vivendo num lugar que estava perdido, as pessoas estavam perdidas, né, nas suas atitudes, práticas. O povo estava com a cabeça virada, irmão, igual está nos dias de hoje. O povo estava fazendo tudo que era coisa ruim, fazendo um pouco mais ainda do que eles já sabiam fazer de coisa ruim. Aí Deus vai agir, vai entrar com providência para resolver aquela questão. A Bíblia ensina para nós assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o salário do pecado é a morte. Eu, você, nós não podemos, e nesses dias nós vamos ser convidados a acreditar mais do que nunca, que o pecado não é tanto assim também, esse negócio de ser crente, fanático, isso é coisa de pastor, maluco. Irmão, irmã, pecado continua sendo pecado desde lá de trás. Desde quando lá no céu o Lúcifer resolveu querer fazer gracinha para com Deus. Pecado desde o início de tudo, ele é pecado. E o pecado atrapalha a vida da pessoa. E o pecado traz tristeza, chateação e consequentemente morte. Então nós temos que aprender a lutar contra o pecado, contra a prática do pecado. Nós não podemos abrir mão da vitória que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Jesus morreu para nos dar a vitória. Então em Jesus nós temos a vitória. Por isso que eu sempre incentivo, eu sempre oriento o irmão, oriento a irmã. O pecado é um problema. Só que é um problema resolvido. Outro dia eu estudava com o Vitor isso daí. O pecado é um problema, mas é um problema que já está resolvido. Jesus já resolveu esse problema por nós. E como que eu faço, pastor, para tomar posse da resolução desse problema? Eu aceito Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. E aí eu participo da Santa Ceia, porque na Santa Ceia eu recebo força para vencer o pecado. E eu recebo o sangue para me perdoar dos pecados. Eu preciso, não é questão de, não, eu preciso.
Você precisa, nós todos precisamos do corpo de Cristo para nós termos força para vencer, e do sangue de Jesus para trazer sobre a nossa vida o perdão do pecado. Ah, mas até pastor precisa, é o primeiro que precisa, irmão, é o primeiro. Então nós não podemos brincar e nem negociar com esse assunto aí, é um assunto sério. O Abraão intercedeu pelo Ló, e Deus enviou salvação até a casa do Ló. A salvação veio através de 2 anjos. Aí eu quero abrir um parênteses aqui. Eu mandei, Will, para você no zap, o texto. Está na sequência. Abra o primeiro texto para mim, por favor. Eu vou ler aqui com você, irmão, porque hoje eu bobiei, eu não preparei com letra maior. Aí fica ruim de eu ler, eu vou ficar assim, você vai ficar depois até com dó de mim. Não precisa ter dó, né, irmão? Ora por mim que já está bom. Mas aí eu não vou enxergar. Tá no multimídia aí, ajuda aí. Vamos lá que eu vou abrir aqui, ó. Pronto, ó. Hebreus 1,14, ó. Hebreus 1,14. Está fácil de você achar aí. Está no multimídia, WhatsApp. Hebreus 1,14, ó. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir quem? Primeira coisa que nós temos que pensar sobre o começo da conversa aqui, ó. Deus enviou os anjos. Anjo não salva. Anjo não é para ser adorado. Anjo não é para ser reverenciado. Anjos são espíritos ministradores enviados para servir quem? Aqueles que hão de herdar a salvação. Eu e você. Nós temos que entender isso aí. Os anjos são enviados por Deus para nos ajudar, para nos servir. Está entendendo, sim ou não? Deus enviou anjo para a casa do Ló. Só que é importante a gente ainda pensar, né, irmão? A gente pensar o seguinte, Hebreus 13:2, já deixa pronto aí, por favor. A gente entender assim, e quando fala de anjo, nós somos convidados a pensar o quê? Vamos ver, se vocês pensam igual eu. Pastora Kátia pensa igual eu, ela já até balançou a asa do anjo lá. Quem mais pensa assim, o anjo, tem anjo. Quem mais pensa no anjão, com aquela asa, que vai... Quem mais pensa assim? A gente é convidado a pensar assim, irmão. A gente é convidado a pensar assim. Mas nós vamos ler o texto e nós vamos entender. Veja, ó. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando a hospitalidade que, sem saber, alguns acolheram anjos. Então, a hospitalidade levou algumas pessoas e leva até hoje, eu creio assim. Às vezes a gente atender, ajudar alguém sem nós sabermos que são anjos enviados por Deus para nos ajudar a desenvolver a nossa vida de fé. Como que você vai... Imagine, não sei você, irmão, se chega algum anjo lá descendo ali em casa, de vez em quando aparecem uns morcegos, de vez em quando aparecem uns coelhos, ainda bem que tem os cachorros, agora os cachorros são bons, que não é coelho na verdade, né? É uns ratinhos, de vez em quando aparece, os cachorros eles são bons para pegar, mas são bons, irmão, pensa cachorro bom, eles destroem tudo que tem lá em casa, eles destroem, mas apareceu rato eles pegam, de vez em quando aparece. Agora imagine se aparece um anjo, a Marcinha é a primeira que vai desmaiar de medo. E eu sou o segundo, o Luiz é o terceiro. Né? Então, os anjos, alguns acolheram anjos sem saber, praticando hospitalidade. Eu contei de manhã uma coisa que eu nunca contei no altar. Vou contar agora também. O senhor não tem vergonha nem medo? Eu não tenho, irmão, porque eu não estou devendo nada para ninguém. Para quem eu estou devendo está no boleto. Então, no boleto eu vou pagando. Se eu não pagar, vai me processar mesmo. Então, eu pago quando sou louco. Né? Não tenho dificuldade com nada. Eu acredito. Eu sei que está transmitindo. Quando transmite, alguém pode pegar. Então, nem é isso, porque eu não vou falar nada de errado. Eu acredito. Um dia eu estava num lugar fazendo uma coisa errada. Você não precisa querer saber o que eu estava fazendo errado, irmão, que não interessa. O assunto não é o que eu estava fazendo errado. O assunto é que eu estava fazendo uma coisa errada um dia num lugar. O que não era para fazer, no lugar que não era para fazer.
De repente veio uma pessoa na minha direção. Apareceu do nada, Celcinho. Veio na minha direção e chamou minha atenção. Falou algumas coisas para mim, chamou minha atenção. E eu, lógico, na hora eu tremi na base. De repente a pessoa sumiu, desapareceu. Mas eu entendi o recado, Vanessa. Eu entendi. Opa, pera lá, estava fazendo caca. Mas essa pessoa veio me alertar para isso. Na hora que eu fui sair do lugar que eu estava, eu fui procurar a pessoa na entrada do lugar, né? A pessoa que falei, eu queria conversar com tal pessoa, porque eu queria agradecer a pessoa por ter puxado a minha orelha. Eu fui procurar a Rosa. Aí eu falei para o rapaz, fulano, mas que fulano? Assim, assado, cozido e frito. Aí o rapaz da portaria falou para mim, aqui não trabalha ninguém desse jeito. Não existe ninguém assim, não passou ninguém por aqui. Eu ouvi, eu entendi, eu creio. Você pode não acreditar ou pensar diferente, até achar que eu estou maluco, mas eu não estou maluco, irmão. Se você der 100 para mim, eu vou pegar. Não estou maluco. Eu acredito que Deus enviou um anjo naquele dia, naquele lugar, para me alertar de algo que poderia trazer prejuízo para a minha vida e para a vida de outras pessoas. Eu acredito. Você nunca ouviu eu falar isso aí. Também não vai ouvir falar mais, porque eu não vou ficar falando também toda vez. Estou falando hoje por causa desse assunto aqui. Estou falando hoje para a gente poder olhar para o texto da Bíblia, para a gente tomar o cuidado de não ficar imaginando, enviou o anjo, mas eu não vi o anjo, porque o anjo não veio bater no asa. Irmão, irmã, preste atenção, que muitas vezes Deus vai visitar você através de um anjo, mas é anjo sem asa. É anjo que vai ser encaminhado por Deus para te servir de alguma forma. Na minha vida, ele me serviu naquele dia, naquele momento, para alertar a respeito de algo que eu estava fazendo que não era certo. Na vida de outra pessoa, ele pode chegar e servir a pessoa e ajudar a pessoa de outras maneiras. Então, aqui, na casa do Ló, foi assim que Deus visitou. Deixa eu ver aqui se tem mais um outro texto. Tem Hebreus 13, 2, nós já lemos. Porque, Salmo 91, Salmo 91, eu não anotei aqui, verso de número, e agora? Eu vou ler o texto. Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Se você achar aí no Salmo 91, já achou? Pronto, Salmo 91, 11, é isso? Está aí, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que o protejam. Alguns versículos, poucos versículos que eu selecionei apenas para nos ajudar a não andarmos, a não vivermos na confusão. Deus mandou o anjo lá na casa do Ló, chegaram os anjos, bater na asa. Não é isso, irmão. Você está entendendo a maneira como Deus trabalha a fim de ajudar aqueles que hão de herdar a salvação. Agora a gente volta para o texto aqui, que agora vai ficar mais fácil de compreender. Mostrando com a Bíblia para você alguns pontos para a gente pensar, fica mais fácil de entender. Então, os dois anjos, 19:1 de Gênesis. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se, foi recebê-los, prostrou-se rosto em terra. Se você quiser anotar, esse é o primeiro ponto para nós. Pensarmos junto dentro da nossa campanha, passos para a salvação. Primeiro ponto, se você quiser anotar, se você não quiser não tem problema. Primeiro ponto para nós pensarmos é: Deus sempre envia a salvação. O jeito que ele vai enviar, não importa, para nós é o que menos importa. O mais importante para nós, Flaviana, é que Deus está enviando a salvação. Ele envia a salvação, ele manifesta a salvação. Aqui na casa do Ló, ele enviou anjos.
há outros textos, outras situações de salvação na Bíblia, inclusive nós já refletimos algumas, aonde Deus manifestou a salvação. Aqui Ele manifestou enviando o anjo. Como Deus vai fazer um milagre na minha vida, pastor? Eu não sei e nem vou me atrever a dizer. Eu só sei que Ele já está realizando o milagre na sua vida. E a maior prova disso é que você está aqui nessa noite ouvindo essa reflexão. Aquele que está lá através da transmissão, ouvindo essa reflexão. Continua o texto no verso de número 2, diz assim, disse, meus senhores, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés. Anjo lava pé, irmão? Vai sujar o pé se o anjo vem voando? Você está entendendo, sim ou não? Se está lavando o pé porque veio andando. Voltando no ponto primeiro da introdução, para facilitar a compreensão. Eu disse que se entendesse lá atrás, ficava mais fácil de pensar depois. Entrem na casa, vocês vão lavar o pé, vocês vão passar a noite, vocês pela manhã seguirão o caminho. Não passaremos a noite, não, passaremos a noite na praça, responderam os anjos. Agora continua, verso 3. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição, assar pão sem fermento, e eles comeram. Você está entendendo a conversa? Está mais fácil de entender, não está? Entrou, tirou a asa para entrar, porque não passava na porta. Ele estava sem asa, irmão. Eles entraram, eles sentaram, eles comeram, eles tomaram posse daquilo que foi colocado na mesa, para eles poderem participar junto. Agarra isso daí, porque Deus está entregando para nós na noite de hoje uma reflexão importante acerca de valorizar aquilo que é sagrado. Deus enviou a salvação e o Ló valorizou a salvação. Verso 4 diz assim: ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Quer dizer, ainda não tinham ido deitar-se. Quem? Todos. Chamaram Ló e disseram: onde estão os? Pronto, está fácil de entender, não está? Você pegou a mensagem, não pegou? Onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Tragam eles aqui fora, para que nós tenhamos relações com eles. Era um povo pervertido, um povo que estava perdido na imoralidade. E eles viram chegar homens na casa do Ló, e eles queriam que aqueles homens fossem trazidos para fora, porque eles queriam manter relações com aqueles homens. Olha a cabeça daquele povo, irmão. Olha a cabeça. Aí eu convido você a pensar. Nós estamos juntos aqui para pensar com a luz da Bíblia sobre a nossa vida. Eram anjos, mas aqueles homens, aquelas pessoas estavam vendo os homens. Eles estavam enxergando com os olhos da carne. Mas na verdade o que estava acontecendo naquele lugar era uma manifestação sobrenatural. Era uma resposta sobrenatural de Deus para a casa do Ló. E aí nós temos que ter esse cuidado. Ter o cuidado de nós não banalizarmos o que é sagrado. De nós não fazermos pouco daquilo que é santo. Termos o cuidado de não querermos nos aproveitar ou aproveitarmos-nos do sagrado para satisfazermos a nossa carne. É sério isso. É uma conversa séria. Às vezes a pessoa se aproveita de algo sagrado que Deus envia até ela apenas para satisfazer os desejos da carne. Aquelas pessoas todas que estavam ali, elas queriam ter a satisfação da carne, mas eram anjos. Era a resposta de Deus para uma casa. Era a resposta de Deus para uma família. Meu irmão, minha irmã, eu acho importante frisar com você na noite de hoje, esse lugar aqui é resposta de Deus para você e para a sua família. Esse lugar aqui é resposta de Deus para você e para a sua casa.
Esse lugar é a resposta que Deus tem dado para que você e a sua família possam desfrutar da salvação, da vida eterna. Deus está usando esse lugar, esse templo, essa igreja. Deus está usando esse pastor, esses líderes, esse povo para contribuir na salvação sua e da sua família. Valorize a resposta de Deus à sua necessidade. Diga amém e diga graças a Deus por isso. Verso 6 diz assim: Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si, lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Verso 8: olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens, e aqui eu faço uma parada, porque alguém pode olhar e pensar assim: o Ló não amava as filhas dele, porque se ele amasse as filhas dele, ele não faria uma coisa dessa. Ele amava, irmão, pode saber que ele amava, mas acima do amor que ele tinha pelas filhas dele, estava o amor e o temor que ele tinha por Deus. Você lembra do Abraão? Abraão, pega seu filho, o seu único filho, o filho que você ama, e vai sacrificar esse filho. O Abraão falou: eu não vou sacrificar coisa nenhuma, Deus. Foi isso que o Abraão disse? O Abraão pegou e foi apresentar o fruto dele, que ele amava tanto, o filho que ele tanto buscou. O Abraão foi para sacrificar. O Ló, ele tinha aprendido, irmão. Ele tinha aprendido lá atrás. O Ló aprendeu como que se deve honrar, amar e servir a Deus. Jesus falou que nós não devemos amar mais a esposa ou os filhos, amar a nossa casa. Aquele que não estiver pronto para deixar pai, deixar mãe e seguir a ele, esse daí não está pronto para herdar a vida eterna. Jesus falou disso. Ele está dizendo que nós não devemos amar a nossa família, é isso? Não, pelo contrário. Ele está dizendo que se nós colocarmos em primeiro lugar a Deus, a nossa família estará cuidada. Agora, se nós colocarmos em primeiro lugar a nossa família, nem nós, nem a nossa família estaremos a salvo. É algo que é só para a gente pensar. Primeiro lugar vem Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Nós temos que aprender, e a Bíblia nos ensina a amar a Deus em primeiro lugar, a amar a Deus acima de tudo, inclusive da nossa família. Porque tem gente, eu posso falar por mim, eu não posso falar por outras pessoas, eu posso falar por mim. Eu cresci no catolicismo, graças à minha mãe, eu fiz catecismo 1, 2, perseverança 1, 2, fiz a crisma. Eu cresci no catolicismo. Lá no bairro, no quarteirão, porque a divisão é por quarteirão, a minha mãe era uma das pessoas responsáveis para fazer as rezas no quarteirão, as novenas no quarteirão, e eu era quem ajudava ela. Você vai rezar o qual? Eu rezo o primeiro mistério. Não, hoje eu quero rezar o segundo mistério. Quem já foi do catolicismo sabe do que eu estou falando. Então eu era um. Aí tinha a época de fazer as rezas para o divino, carregava a bandeira com a pomba do divino. Eu estava junto com a minha mãe, todas essas paradas aí, irmão. Eu estava junto. Chegou um dia que eu entendi que era Jesus, e não precisava de mais ninguém. Só Jesus resolvia o meu problema. Só Jesus resolvia o problema da minha família. E eu tive que tomar uma decisão. Continuava com a minha mãe na tradição, no catolicismo, e com todo respeito eu falo acerca do catolicismo, não desfaço da fé de ninguém. Mas em um momento da minha vida eu tive que tomar uma decisão. Eu tomei a decisão por Jesus. Só que para tomar a decisão por Jesus eu tive que deixar de acompanhar minha mãe nas rezas, a minha mãe nas novenas. Eu fui na quarta-feira num culto como esse, fui na sexta-feira, domingo de manhã, 6 da manhã, nós ia na missa, lá no Lar dos Velhinhos. Minha mãe veio acordar eu: Marco, vamos para a missa. Eu falei: não, mãe, eu não vou para a missa. Não vou mais na missa. Ela ficou chateada. O que você acha? Sim ou não? Não demorou nada, tive irmão falando: agora você virou crente, você deixou a mãe, você abandonou a mãe? Eu não abandonei minha mãe.
Eu oro pela minha mãe até hoje. Eu levo ceia todo mês para minha mãe, que eu quero que a minha mãe seja salva e vá para o céu junto conosco. Mas a salvação está em Jesus. Eu aprendi. E hoje eu tento ensinar para ela e para os demais familiares. O Ló, por que você abriu todo esse parênteses, pastor? Para nós todos podermos entender que em um dado momento na nossa vida, nós temos que tomar posicionamento. E muitas vezes o nosso posicionamento vai trazer alguma rusga com a nossa família. Porque nós aprendemos, os nossos antepassados passaram para nós uma fé que foi passada para o outro, e chegou até nós. Muitas vezes essa fé é contrária àquilo que a Bíblia ensina. Então Jesus, ele falou disso. O Abraão demonstrou isso. O Ló demonstrou isso. Olha, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que vocês bem entenderem. Não façam nada a esses homens. O Ló estava ensinando. Esses homens são a resposta de Deus para a minha casa, para a minha família. E olha, vou concluir a leitura aqui. Não façam nada a esses homens que se acham debaixo da proteção do meu teto. Verso 9. Saiam da frente, e gritaram ele. Disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro. Está falando do Ló. Agora quer ser juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes, que eram anjos, que eles achavam que eram homens, agarraram Ló, puxaram Ló para dentro, fecharam a porta. Olha agora o verso de número 11, diz assim, depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa. Eu acho essa parte do texto, do versículo, tão poderosa, porque eram pessoas que estavam perseguindo aquilo que era sagrado, estavam tentando fazer mal para aquilo que é sagrado. E eu libero nessa noite sobre a sua vida, da parte de Deus, uma palavra: que todo aquele que tentar se levantar contra a obra de Deus que está sendo feita na sua vida, na sua casa, na sua família, será ferido com cegueira, não conseguirá enxergar o caminho de nada, ficará confuso, ficará parado e perdido no meio do caminho. Está aqui, eles não conseguiam encontrar a porta. Vai se levantar contra Deus e contra a obra de Deus. Aí serve de aviso para todos nós aqui, que a obra de Deus não é brinquedo, a obra de Deus não é brincadeira, a obra de Deus não é para nós ficarmos levando ela na base do oba-oba. A obra de Deus, ela é séria e é uma obra de salvação para todos nós. Verso 12, vamos continuar, que nós temos que ir embora. A barriga já começou a roncar. Os 2 homens perguntaram para o Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire eles daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros. Olha os genros oreiudos aqui com o Lotinho, os quais iam casar-se com as filhas, e lhes disse: saiam imediatamente desse lugar, o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Só vou abrir um parênteses, irmão. Brincar é bom, brincar é legal, brincar é necessário, sorrir é saúde, viu? Sorrir é saúde. Então devemos brincar, devemos levar a vida na boa. Inclusive de manhã eu peguei no pé do Reginaldo, que estava aqui, falando que o Palmeiras não tem mundial. E não tem mesmo. Se tiver mais algum palmeirense agora aqui, não tem. Não adianta nem querer falar que tem, que não tem. Então a gente deve brincar, a gente deve levar a vida na boa, tal, mas nós devemos de saber que existe a hora da brincadeira e existe a hora da coisa séria. Tem gente que não tem limite para brincadeira,
Tem gente que a hora é hora de coisa séria e a pessoa está brincando. Isso aqui era o momento mais sério da vida deles até então. E olha eles aqui, ó. Eles pensaram que o Ló estava brincando. Pensaram que o Ló estava brincando. Pois bem, ficaram lá. Não quiseram levar o Ló a sério. Foram salvos? Não. Por quê? Porque eles estavam acostumados a levar a vida na brincadeira. Mas eu vou repetir o que eu falei no início desse parênteses. Nós devemos brincar, nós devemos sorrir, nós devemos levar a vida da melhor maneira possível, que isso é saúde. Mas nós devemos de saber a hora de começar a brincadeira e devemos de saber a hora de parar com a brincadeira. Tem hora para começar e tem hora para parar. Continuo com a leitura no verso 15. Ó. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher, suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele, o Ló, hesitado, né? Você já andou com alguém na rua Governador, ou em qualquer outro lugar que você estava com pressa e a pessoa estava meio devagar? Quem já andou assim? Se estiver do seu lado, não vai olhar para a pessoa, tá? Aí você fala o quê? Você fala assim: vamos, vamos, vamos. Né? Você tá perdendo hora. É isso aí que aconteceu aqui, ó. Tendo hesitado, os homens pegaram ele pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e o tiraram dali. Precisava de urgência, levar para fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse para o Ló: fuja, por amor à vida, não olhe para trás, não olhe para trás, não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e eu morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei salvo. Está bem, respondeu o anjo. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades, toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Eu faço uma parada. Primeiro ponto que eu convidei você para anotar: Deus envia o socorro. Ele sempre envia o socorro. Segundo ponto que eu quero convidar você: o plano de salvação de Deus para a nossa vida é urgente. Fale para quem está pertinho de você. Fala assim, ó: Deus tem pressa para salvar você e a sua família. Fala assim, ó: por isso, não fica perdendo tempo com tontice. Seja rápido. Tem gente que fica perdendo tempo com um monte de coisa, irmão. E o plano de salvação é para ontem. Ou ontem. Não dá para ficar perdendo tempo. Falamos de salvação aqui 7 semanas. Falei muita coisa de salvação. Tem gente que ainda não entendeu que Jesus está voltando. Tem gente que ainda não entendeu que está cada dia mais difícil a situação. E se Jesus voltar hoje, se hoje ele vier nas nuvens, com trombeta e o alarido recolhendo os salvos, se ele voltar hoje, você está salvo. Se ele voltar hoje, você é um salvo. Eita, amém, mais esquisito. Se ele voltar hoje, irmão, eu, você, todos nós somos salvos. Diga amém, diga graças a Deus, diga glória a Deus.
Se Ele não voltar e Ele chamar qualquer um de nós, nós somos salvos. A obra, ela é urgente, irmão. A obra, ela é para ontem. Por isso nós não podemos perder tempo. Por isso nós devemos, parece que o pastor fica repetindo, quer que eu fale? Eu repito mesmo. Porque é na repetição que a gente grava a informação. Jesus disse, aquele que crer e for, será salvo. Não dá para ficar deixando o batismo para amanhã, nem depois da manhã. Não dá, não pode. Batismo está dentro do contexto de salvação. Aquele que come e bebe do meu corpo, esse tem parte comigo. Não dá para deixar para amanhã, nem para depois da manhã, Santa Ceia, não dá, é urgência. O anjo pegou na mão do Ló, falou, Ló, você está lerdo demais, cara. Deus enviou o plano de salvação, o projeto de salvação. Nós estamos aqui como uma ferramenta usada por Deus para ajudar na salvação. Não somos nós que salvamos, é Deus que salva. Ele nos enviou para te ajudar. Só que você está vacilando, você está bobeando, você está moscando, você está tanta coisa, menos acelerando. Fala para quem está do seu lado, não fica bobeando. A salvação é para ontem. 7 semanas a gente conversando sobre salvação, irmão. Tem gente que não gosta do jeito que eu falo, eu peço perdão por não agradar. Mas eu penso que dentro da minha simplicidade eu tento ser o mais claro possível para ajudar o irmão, ajudar a irmã a entender que o que tem de mais importante para todos nós é a nossa salvação. E isso aí tem que ficar claro. Isso tem que ser passado, eu tenho que te provocar o máximo possível para você ir dormir pensando, para você, antes de dormir, orar e falar, Deus, mas se aquele maluco daquele pastor está falando a coisa certa, me responde de algum jeito. Primeiro ponto, Deus sempre envia o socorro. Ele tem enviado o socorro para você nesses dias. Segundo ponto, o plano de salvação é urgente. Terceiro ponto, para finalizar a conversa, para a gente ir embora para casa, sei lá, você vai para casa, vai trabalhar, vai comer alguma coisa ou não vai, eu não sei. Lá em casa eu tenho certeza que é pipoca. É pipoca hoje de novo? Não aguento mais comer pipoca, irmão. A Marcinha só sabe fazer pipoca. Jesus libera uma unção de cozinheira na vida dela agora. Receba, irmã, pelo amor de Deus. Põe a mão. Pelo amor de Deus. Não. Oh, meu Deus do céu. Verso 26, ó. Mas a mulher de Ló fez o quê? Olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Terceiro ponto e eu finalizo. Quem quer desfrutar da salvação não pode ficar olhando para trás. Não pode, não pode. Ah, mas eu vou deixar isso, mas eu vou deixar aquilo outro, vou perder não sei o quê, vou perder mais não sei o quê. O que você quer? Você quer ser salvo ou você não quer ser salvo? Se você quer ser salvo, deixa as coisas que fiquem para trás. Aquele que está em Cristo é uma, e as coisas velhas são deixadas para... Pronto. Aí não sou eu, irmão. O que eu posso fazer é conversar com você com a luz da Bíblia sobre a nossa vida. A decisão quem toma é você. É você. Você quer ser salvo? Quem quer ser salvo? Pergunta aí para quem está do seu lado. Quer ir para o céu ou para o inferno? E aí? O que ele quer? Céu ou inferno? Céu. Oi. Deus está nesses dias nos visitando com a unção que vai nos fortalecer, porque salvação, ela é desenvolvida, Fernandinho. Salvação é dia após dia. Todos os dias Deus vai fazendo a manutenção na nossa vida, porque a Bíblia diz assim, ó, aquele que perseverar até, esse será salvo. Então é todo dia, irmão, todo dia. Não é na sua vida, é na minha vida. Falei aqui agora de pouco, ainda hoje, eu estava entregando folheto, orando por aqueles que aceitaram a minha oração ali do lado de lá, na calçada de lá. Conversei com uma pessoa, o rapaz falou comigo e falou, ora porque eu preciso vencer a bebida. Falei, então deu certo, juntou queijo com a goiabada. Que eu dormia com o garrafão de pinga do lado da minha cama, no guarda-roupa tinha uísque, tinha vodka, na geladeira não faltava vinho. Cerveja eu tomava Bavária.
Era a cerveja da promoção na época, R$1, quando lançou. Jesus, Maria e José. Falei para ele, eu tomava todas essas coisas aí. Fui para a igreja em outubro de 98. Ele falou, opa, 98 para cá está dando 24 anos. Um mês depois, eu deixei de lado tudo isso daí. Pastor nenhum falou para eu parar com a bebida. O Espírito de Deus falou para mim, isso daí não serve mais nada para você. Deixa essas coisas para trás. E eu não estou aqui para doutrinar ninguém a respeito de bebida. Estou aqui para dizer o que Deus fez na minha vida. E eu nem ia falar disso. Eu estou falando isso agora. Talvez alguém aqui ou aí está passando aperto com isso daí. Deus falou comigo, João. Eu deixei para trás o assunto. Nunca mais pus um pingo de álcool na boca. E dou graças a Deus por isso. Tá? Então, tá aqui, ó. Ah, mas vai olhar para trás. Vai deixar a pingaiada, vai deixar a bagunça, vai deixar o forró, vai deixar o funk, vai deixar o batidão, vai deixar a droga, vai deixar não sei o quê. Vai deixar tudo que tem que deixar para trás. E vai herdar a vida eterna. Fica de pé, por favor, que eu preciso orar com você. É conversa de salvação, irmão. É conversa de salvação. Ah, mas eu queria um carro. Eu oro para você ter um carro. Aliás, tem aqui a chave de um carro aqui. Aí, a Mirella com o Adriano. Trocaram de carro ou compraram mais um? Mais um, está abrindo um estacionamento lá, é? Na hora, está aqui, ó. Eu ia falar do carro, está aqui a chave do carro. A gente ora. Ah, eu quero uma casa. Nós oramos, irmão. Nós oramos para você ter a sua casa. Não, eu quero aumento de salário. Nós oramos para você ter aumento de salário. Faz o seu voto com Deus e Deus vai te honrar. Mas não adianta orar por casa, carro, aumento de salário, cliente, se você não estiver orando em primeiro lugar para você permanecer sendo um salvo. Primeiro lugar a salvação. As demais coisas elas serão. Faça a sua oração a Deus na noite de hoje dizendo, Deus, obrigado pela minha salvação. Faça a sua oração. Faça a sua oração dizendo, Deus me ajuda a desenvolver a salvação. O projeto está pronto, Jesus está aqui na noite de hoje e Ele vai responder a sua necessidade. Meu Deus querido, meu Deus poderoso, meu Deus que é santo, que é vivo, que está aqui nesse lugar. Eu sei que o Senhor está aqui, Deus. E o exemplo do Ló é um exemplo tão joia, porque o Ló foi fruto da intercessão. Eu sou fruto da intercessão. Outras tantas pessoas aqui, para não dizer todos, somos fruto da intercessão que o próprio Jesus orou por nós em Evangelho de João, capítulo de número 17. Meu Deus, a salvação. Eu não sei como meu irmão, como a minha irmã está. Talvez alguém aqui se sentindo oprimido, como aquele rapaz que eu orei com ele ali na frente desse templo. Ele estava oprimido por causa de um vício, de uma dificuldade. Meu Deus, mas o que é um vício, o que é uma dificuldade para o Senhor? Para o Senhor isso não é nada. O Senhor ajuda a pessoa a vencer de uma maneira poderosa. Nós precisamos acreditar no plano da salvação. E eu oro por todos, para que todos nós estejamos e permaneçamos salvos, para que todos nós possamos desfrutar da vida eterna, daquilo que o Senhor tem, ó Deus, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. Oro em nome de Jesus. Diga amém. Diga assim, ó, Senhor Deus, que o teu plano de salvação se cumpra na minha vida e na minha família, em nome de Jesus. Se você se alegra com Deus pelo plano de salvação, bata a palma e adora Ele. Bate palma com força.